Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. O milagre da multiplicação. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na lição de número 6, falando acerca dos milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E a lição de número 6 vai tratar acerca do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes realizada pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que fazia os seus discursos, fazia os seus sermões, e muitas pessoas o seguiam, milhares de pessoas o seguiam o Senhor Jesus Cristo, e nesta oportunidade ele estava próximo ao Mar da Galileia, quando as pessoas se reuniram em um local, era uma elevação, e o Senhor Jesus Cristo começou a ensinar essas pessoas. E como já fazia muito tempo que elas estavam ouvindo ao Senhor Jesus e já era tarde, então os discípulos disseram ao mestre que seria importante que essas pessoas fossem dispensadas, que elas fosse dado ordens para que elas regressassem aos seus lares, pois já era tarde e provavelmente não haveria comida para alimentar tantas pessoas. O mestre, que além de tudo, além de Jesus Cristo ser Deus, além de Jesus Cristo ser o nosso Salvador, além de Jesus Cristo ser um homem profundamente sensível, era um gentleman também. O Senhor Jesus, ele era um homem muito educado e por isso ele disse: não, nós temos de dar de comer a essas pessoas. Ele então testa a fé de um dos seus discípulos, ele testa a fé deles e ele pergunta, o que nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos fazer para atender essas pessoas. O Senhor questiona o seu discípulo Filipe. E, na verdade, o Senhor sabia o que é que deveria ser feito, mas ele fazia isso, João observa, para experimentar o seu discípulo, para verificar o quanto ele estava envolvido nesta missão e preocupado com o que deveria ser feito com as pessoas. O discípulo demonstra, na verdade, preocupação, porque ele não sabia como agir numa situação dessa natureza, com tantas pessoas para comer, e eles não tinham dinheiro para gastar, para comprar comida para essas pessoas. E o Senhor Jesus, então, é surpreendido, na verdade, eles são surpreendidos, porque André, irmão de Simão, é procurado por um rapaz, por um menino, que oferece 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, esse menino vai seguir Jesus e leva a sua merenda, a sua provisão. E ele oferece, então, essa merenda, essa provisão, para que André leve até o Senhor Jesus Cristo. O discípulo aproxima do Senhor de forma bastante constrangida e diz: olha, tem um menino aqui que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? O que é essa quantidade de alimento para tantas pessoas? O texto registra que havia aproximadamente 5.000 pessoas
sem contar mulheres, pessoas idosas e também crianças. Portanto, aquela quantidade de pães e de peixes era realmente irrisória, sem condição alguma de que pudesse ser suficiente. Agora, fica bastante claro que nas mãos de Jesus, qualquer quantidade se torna suficiente quando ela é entregada com fé, com disposição, com espontaneidade e voluntariedade. E foi isso que aquele rapaz fez. E ele teve mais fé do que os próprios discípulos, porque ele cria que nas mãos de Jesus aquele pouco poderia se tornar muito. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele pouco tornou-se muito. E o Senhor Jesus Cristo, então, pede que os discípulos organizem as pessoas se assentem. É uma coisa bastante importante a observação que deve ser feita, que sentar-se para comer e ser servido era algo que apenas as pessoas de posse podiam fazer. Os escravos, os servos, eles ficavam em pé e eles serviam aos senhores. Mas neste caso, o Senhor Jesus Cristo manda que a multidão se assente e os seus discípulos a sirva. Ou seja, a multidão fica na posição de senhor, né? De alguém que tem, na verdade, posses, e alguém que tem nobreza, e os discípulos é que vão alimentar esse grande grupo de pessoas com os pães e os peixes. Depois delas assentarem, depois de servirem-se, depois de estarem plenamente satisfeitos, o Senhor Jesus Cristo manda que se recolha e 12 cestos são recolhidos ainda com a sobra. Eles querem arrebatar Jesus Cristo, ou seja, tomá-lo e fazer dele rei, porque a multiplicação de pães ela é um sinal inequívoco de que estavam diante de alguém que tinha poderes para erradicar a pobreza, a miséria, a situação calamitosa com que o povo vivia. Mas esse não é o propósito de Jesus naquele momento, e ele então afasta-se, ele foge, ele some, ele desaparece, porque não é esse o seu propósito, não é essa a sua finalidade, não é essa a sua meta e o seu objetivo. Então Jesus Cristo se retira e com isso nós temos uma lição muito importante, lição esta que nós podemos aprofundar melhor na lição de número 7, que nós estudaremos logo em seguida. Que Deus te abençoe, te dê um domingo próspero, de bênção, de paz, que a sua lição seja uma lição abençoada e que a sua classe seja muito bem sucedida e tenha um aprendizado profundo para crescimento espiritual de todos que estiverem presentes no próximo domingo na sua aula. Que Deus te abençoe, um excelente trabalho. CPAD, a editora da Escola Dominical.